Fala pessoal, tranquilo? Vamos bater um papinho hoje sobre contrato social? Putz, já foi dito tudo de contratualismo na história da humanidade, você tá pensando aí. Espera um pouquinho que tem mais um negócio sobre o qual a gente tem que conversar. É o texto do contrato original do David Hume, que está na coletânea organizada pela Martins Fontes, Ensaios Políticos. Tem aí o link na descrição se vocês quiserem comprar, tem mais um monte de comentário e texto bacana do autor nesse livro aqui. Mas, como é de domínio público, também tem os links das versões em inglês, espanhol e português exclusivas do artigo, né? E a versão em português, inclusive, fui eu que upei na internet, e acho que não tinha nenhuma anteriormente, e portanto vocês vão ter que se contentar com essa toda grifada, riscada, mas é o que tem. Então vamos lá. O autor começa o texto contando um pouquinho sobre o contexto político na época dele, em Inglaterra, século XVIII, pouco tempo depois da Revolução Gloriosa, em que há uma monarquia parlamentarista e os partidos políticos disputam o poder, cada um tentando legitimar e fundamentar o poder do Estado na sua respectiva teoria. Um deles falando de direito divino, do governante como representante do poder divino na Terra, e o outro falando de contrato social, uma teoria para lá de conhecida, vários autores da modernidade sustentaram ela, alguns como se fosse realmente um contrato que um dia teria sido pactuado, um evento histórico concreto, como é o caso do Hugo Grossi, outros dizendo que se trata apenas de uma hipótese metodológica, de uma hipótese teórica, que serve para fundamentar e legitimar o poder do Estado, para fechar, digamos, a teoria estatal, é o caso do Kant. Mas independente das divergências teóricas entre os autores, a questão é que o David Hume vai partir desses dois fundamentos e vai tentar contrapor ambos os fundamentos para chegar no final à conclusão dele acerca da legitimidade do poder do Estado. Como que ele vai contrapor essas teorias? A primeira delas, do poder divino, ele vai iniciar o comentário reconhecendo que realmente, se nós temos estados e instituições governamentais ao longo de vários períodos da história e espalhadas por todo o mundo, quer dizer que talvez essas instituições governamentais façam parte dos desígnios divinos, das vontades divinas, dos interesses de Deus para a graça humana. Mas disso a gente não pode concluir que o príncipe seja o representante da vontade divina por excelência na Terra, porque afinal de contas tudo o que acontece por vontade de Deus representa a sua vontade. Inclusive, por exemplo, magistrados inferiores ao príncipe, ladrões ou piratas, de acordo com David Hume. Depois ele é incluído no índex de livros proibidos da igreja e não sabe por quê, né? Mas ele continua depois disso falando das teorias do contrato social, sobre as quais ele faz um comentário um pouco mais longo e elaborado. Ele vai iniciar dizendo que é plausível a gente acreditar que os primeiros agrupamentos humanos da história, lá em tempos imemoriais, antes da invenção da escrita, e portanto sem que existam registros desse fato, tenham ocorrido de maneira voluntária, de maneira consentida, pelo simples fato de que, se nós pensarmos em indivíduos quase que em estado de natureza e praticamente iguais entre si em termos de força física e capacidade mental, a gente não teria como concluir de que maneira um deles poderia submeter todos os outros às suas vontades, instituindo um governo. Portanto, teria que ter sido algo voluntário e consensual. Porém, a partir dessas primeiras reuniões, todos os demais institutos governamentais teriam se fundado, se amparado a partir da violência, da usurpação e dos conflitos entre esses grupos iniciais, e não mais mediante consentimento. E ele vai dizer que essa tentativa de remontar a origem do Estado ou do governo não satisfaz os contratualistas, que querem fazer as pessoas acreditarem que ainda hoje, ou seja, no século XVIII, o Estado tem fundamento, tem legitimidade por conta desse contrato. Ele vai contrapor alguns argumentos dizendo que isso não faz sentido nenhum. O primeiro deles, a ideia de que você não pode estender porque alguns indivíduos firmaram um contrato numa época muito longeva, esse mesmo pacto para as sociedades, para os descendentes atuais, já que esses descendentes nasceram sem manifestar a sua própria vontade sob o governo de outrem. E, portanto, não teria uma linha que conectasse todas essas gerações desde do primeiro contrato. O segundo argumento dele como nós vimos, como nós observamos na realidade, nenhuma das civilizações das quais a gente tem registro na história tem
um pacto inicial dessa natureza. Elas se fundam, sim, com base na conquista e na violência. E por que, então, que os súditos não se rebelam? Por que eles concordam com esse governo? Ele fala que, no início, há medo por parte dos súditos e desconfiança por parte do governante, que não tem segurança acerca da própria aceitação, né, da aceitação dos seus súditos em relação ao seu poder. Mas que ao longo do tempo as coisas vão se conformando, as pessoas vão se acostumando com esse exercício de poder e tudo fica tranquilo e as pessoas passam a acreditar que esse exercício de poder é legítimo simplesmente porque nasceram já sob esse governo e, quando muito, se questionam a origem deles, mas já ficam satisfeitas quando descobrem que os seus pais, avós e ascendentes antepassados também se submetiam a entidades governamentais. Então eles simplesmente se conformam pelo costume, pelo hábito, por terem nascido nessa condição. Ele vai contrapor também a ideia de um pacto, de um contrato, um consentimento tácito, né, que alguns defenderiam. Então, o sujeito, caso ele queira, ele pode fugir do Estado, ele pode sair do Estado. Se ele não sai, é porque ele concorda com aquele governo. Ele vai dizer, bom, isso seria a mesma coisa de você levar alguém dormindo para dentro de um barco e dizer que ele concorda com as ordens do capitão do barco porque ele não pula em meio ao mar aberto e ao oceano para morrer afogado. Esse é o exemplo que ele usa para fins de comparação. E ele vai tentar, então, por fim, buscar qual é a legítima origem desse poder governamental. Ele vai primeiro distinguir dois tipos de dever. Um primeiro deles é um dever natural, de acordo com ele, com base num instinto que sequer necessita de reflexão e ponderação, que seria um exemplo do dever que os pais enxergam ter em face dos filhos, de cuidado, de amor à sua prole, né? Algo instintivo realmente. E o segundo dever seria um dever oriundo de reflexões e de ponderações, dentro dos quais estaria a ideia de justiça ou de lealdade. O nosso pacto social, a nossa coesão social, a vida em sociedade não teria fundamento no fato de nós termos dado a nossa palavra, de nós termos que cumprir com uma promessa que foi feita há muitos anos. Inclusive pelo fato de que essa promessa, esse contrato social originário, seria anterior ao direito e, portanto, não teria nenhuma norma que obrigasse ele a ser cumprido. Em virtude disso, a única conclusão a qual a gente pode chegar é de que a sociedade se mantém pelos interesses dos indivíduos, porque os indivíduos reconhecem que seria pior aos seus interesses que todos seguissem as suas vontades instintivas de liberdade ilimitada, que geraria conflitos dos mais diversos. E assim, o Hume fundamenta a manutenção desse contrato, desse pacto social, no puro interesse individual em que ele seja mantido para garantir a paz e a segurança. Beleza? É isso aí. Se vocês curtiram, dá um likezinho, se inscreve aí que vai ter muito mais coisa legal aqui no canal e um abraço.